A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Tudo bem com os irmãos? Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui, né, irmãos, agradecendo a Deus por mais esse momento que Ele tem me concedido. Agradecendo a Deus também pela vida dos irmãos, né? Porque hoje, irmãos, é mais um dia de nós estarmos agradecendo a Deus. Hoje nós acordamos, nós amanhecemos vivos, nós levantamos, né? Tivemos a oportunidade de adorar o Senhor, de entregar a nossa vida, né, na mão do Senhor mais uma vez. E nós somos gratos por esse dia, irmãos. Eu sou grata por esse dia, imensamente grata. Apesar de que hoje se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Como eu falei para os irmãos, nosso dia são todos os dias. Enquanto nós estivermos aqui, é o nosso dia. A partir do momento que a nossa alma for retirada daqui, não existirá mais dia para nós, né? Vai existir, né, a nossa esperança, como que eu posso dizer? A nossa recompensa. Nós vamos estar guardando a nossa recompensa, que é a morada nos céus. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui estar deixando um versículo, né, para nós mulheres, que vem para nos alertar, né, irmãs? Creio que as irmãs que estão aqui todas são evangélicas, né? As que não são, creio também que conhecem a Bíblia. Irmãos, que está muito calor, irmãos. Mas é assim, né, irmãos? Deus sabe todas as coisas e o tempo é dele. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, disse: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Irmãos, eu já presenciei pessoas, eu já vi vídeos, ouvi relatos aonde, né, as mulheres não vigiam. Como hoje é comemorado o Dia das Mulheres, é claro que eu não comemoro, mas eu estou deixando aqui, é uma palavra de Deus, é a palavra de Deus. Tem mulheres que os maridos não reconhecem elas como mulheres, mas como objeto. Eu falo, irmãos, por experiência própria, que eu vim dessa situação. Eu era usada como objeto, né, e para várias coisas, só para a utilidade da pessoa, né? Eu não tinha valor na boca daquela pessoa. Então, os homens, eu não estou generalizando, eu estou falando o que aconteceu comigo e sei que acontece pelo mundo afora. A maioria dos homens não valoriza a sua esposa. Casou, tirou ela da casa dos pais, deu ela filhos, né, constituiu família, mas mesmo assim não valoriza. Aí quando chega esse dia, 8 de março, é o dia de comemorar o dia dela. É o dia de dizer que ama, é o dia de abraçar, de dizer que ela é o amor da sua vida, é o dia de dizer que ela é importante. Aí passa. Quando chega o Dia das Mães, vai a mesma coisa. Quando chega o aniversário, é a mesma coisa. Então, só enxerga aquela mulher nessas datas. O resto do ano não enxerga. Trata com desprezo, trata com arrogância, trata como objeto que é descartável. Aí, a gente pode até escutar: eu mando, eu sou homem. Eu creio que tem homens que conhecem a palavra de Deus, conhecem a passagem de Adão, ao qual Deus tirou uma costela de Adão para formar a mulher. Aí o homem disse: você tem que ficar debaixo dos meus pés, porque você foi criada da minha costela. Você, se não fosse eu, você não teria existido. Aí o resto do ano é humilhando, é xingando, é menosprezando, é rejeitando ou até espancando, difamando aquela vida, né, falando mal, dizendo que tem vergonha, a mulher não se arruma, a mulher isso e aquilo. Como a gente vê vários relatos, vários vídeos, e eu sei que acontece isso, né, próximo da gente. Então, eu deixo aqui primeiro para os homens. Se você foi homem, para tirar
uma jovem, uma moça, uma menina, até uma adolescente, ou seja lá a idade que for, que você retirou da casa dos pais, você tem a obrigação de cuidar, de valorizar, de amar e fazer por ela aquilo que o pai dela faria se ela estivesse com o pai dela. Você tirou ela da casa dos pais, talvez, saiu a moça pura, a moça virgem, inocente, como eu saí da casa dos meus pais. E aí, depois que consegue o que quer, começa a humilhá-la. Aí, depois que vem filhos, começa a falar mal. Minha mulher não se arruma, isso não parece mulher, isso é um lixo, não se arruma, a mulher anda toda descabelada, como a gente vê vários relatos. Mas por que ela não arruma? Porque ela tem um marido que ela ama, que ela cuida, ela tem filhos que ela ama, que ela cuida, ela tem casa que ela é responsável por todos os afazeres da casa, então para ela não sobra tempo. Às vezes ela leva todos no médico, ela fica. Quando pensa que não, ela já está numa certa situação de doença avançada que já não tem mais jeito para o médico. Então, homens, valorize as suas mulheres. Ame-a, abrace-a, beija, fala que ama, fala que ela é a metade da sua vida, ela é parte da sua vida, ela é a mãe dos seus filhos. Para você que não tem filho, ame a sua esposa do mesmo jeito. Para você que ainda não gerou, para você que ainda não, se você decidiu não ser pai, ame a sua esposa, que foi ela que você escolheu para viver. Foi ela que você escolheu para estar do seu lado. E não é porque Deus retirou uma costela de Adão para fazer a mulher que você deve pisar na sua esposa. Deus fez a mulher da costela de Adão, mas foi para andar lado a lado. Não foi para ir na frente sozinha como se não tivesse marido, e não foi para andar atrás sendo humilhada, como um cachorrinho que apanha e sai abanando o rabo atrás do seu dono. Porque é assim que a gente vê várias vezes. Ame a sua esposa, abrace ela, valorize ela, porque foi ela que você escolheu estar do seu lado. E eu falo porque eu passei por isso. Eu não fui valorizada, eu fui retirada da casa dos meus pais à força. É claro que eu fui entregue para aquela pessoa, mas eu não fui valorizada. Eu era só objeto de uso e descartado. Então, homem, para você que tem sua família, valorize sua família, valorize a sua mulher, valorize os seus filhos, porque é eles que são a sua família. Ou depois que você junta a sua mulher, o seu pai e a sua mãe se torna parente, não é família. Família é você e sua esposa e seus filhos. Aí o homem espera chegar essas datas para dar uma rosa, dar uma flor, dar um presente. Não. Presenteie a sua mulher todos os dias, nem que seja com um abraço, nem que seja com um beijo, com um cheiro, com uma palavra: eu te amo, você é importante para mim. Como você é importante para mim. Eu não vivo sem você, você me completa. É você que faz parte da minha vida. Eu não tenho olhos para outra mulher. É você que eu amo. Eu amo você e a cada dia que passa eu amo mais, cada dia que passa eu sou mais apaixonada. Apaixonado por você. Não espere chegar essas datas para você elogiar a sua mulher. Às vezes, acontece daquele homem pegar a sua família e ir fazer um passeio de aparência. Chega em casa, desce a lenha na mulher, como diz, desce o cepo na mulher. Começa a difamar, começa a falar mal, falar: tá vendo? Você viu a mulher de fulano estava linda, maravilhosa, estava arrumada, estava isso, estava aquilo, e você não estava. Mas por quê? Talvez a mulher não tenha tempo de arrumar, talvez você não dá ela um sapato, talvez você não dá ela uma roupa, talvez você não ajuda ela em nada, e você quer que ela está como a mulher do outro. Cuidado com o olho, viu? A palavra de Deus disse que se o teu olho te faz pecar, arranque e joga fora. É melhor você entrar no céu sem um olho do que entrar no inferno com os dois olhos. Pare de olhar para a mulher do outro. Cuide da sua mulher. A sua família é a maior riqueza que você tem aqui na terra. Cuide da sua mulher como ela merece. Talvez ela não trabalhe, talvez ela não tenha condição de trabalhar porque tem filhos. Às vezes tem bastante filhos, não tem com quem deixar. Talvez tem problema de saúde, não tem como trabalhar. Ela depende de você, você que é o provedor da casa. É você que é o cabeça da mulher, você é o provedor. Quando você tirou ela da casa dos pais dela, você assumiu o compromisso de cuidar dela.
Não sei se você casou no cartório, se você casou no religioso, se você mora junto. Mas bota na sua cabeça que você tirou ela da casa dos pais dela. O pai delas estavam cuidando delas. E você tirou para fazer sofrer. E você tirou para humilhá-la. Né? A valorizar mais a mulher do seu amigo, a mulher do seu irmão, a mulher do seu vizinho, do seu colega de trabalho, a mulher da igreja. Não valorize a sua mulher. Esteja ela como estiver, gorda, acima do peso, abaixo do peso, média ou no peso bom, ou que ela esteja bem cuidada ou não, ela é sua mulher. Pare de olhar para a mulher dos outros. Pare de valorizar a mulher dos outros e desprezar a sua mulher. Eu já comecei falando com os homens, porque sinceramente a gente vê muitos homens desprezando as suas esposas. A mulher às vezes está com uma penca de filho atrás. Ele é o pai de todos, mas ele não quer ser pai, ele não quer ser casado, ele quer ser solteiro, ele quer estar no meio dos solteiros. Ele quer sair sem levar a esposa, foi assim que eu fui tratada. Saía para todo lugar, eu ficava em casa com os filhos. Um dia eu disse, você não sai na rua com essas crianças. Ele foi na esquina, comprou umas balas com essas crianças e voltou para trás. Não sai com os filhos, não passeia com os filhos, não tira o tempo para os filhos. O tempo é para os amigos, o tempo era para aquilo e para mais aquilo. E a mulher e os filhos ficam em casa só, como se não existisse um pai e um marido dentro de casa. Eu começo falando para os maridos. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas eu não estou aqui falando só para a mulher. Eu não comemoro esse dia, porque esse dia para mim não existe. O que existe para mim é todos os dias a que eu posso levantar e agradecer a Deus por aquele dia, estar aqui falando com vocês. Então, homem, para de elogiar a esposa do seu amigo, do seu irmão, do seu parente, do seu vizinho, colega de trabalho. Se bota no seu lugar. Sua esposa é aquela que dorme com você, que te dá a casa limpa, roupa lavada, comida pronta, filho cuidado, até você cuidado. Você chega em casa, você acha tudo pronto. Você come, bebe, toma banho e vai dormir. E você não enxerga isso. Talvez você chega, as coisas estão por fazer. Você não pergunta, meu bem, está tudo bem? Precisa de ajuda? O que aconteceu hoje que você não fez isso, não fez aquilo? O homem que é consciente, que tem consciência, o homem que ama a sua esposa, ele chega e ele presta atenção nos detalhes. Ele pergunta, precisa de ajuda? Estou vendo que você não está bem, estou vendo que está faltando as coisas por fazer, estou vendo que as crianças estão ainda sem tomar banho, estão se alimentar, precisa de ajuda? Você está bem? Você precisa ir no médico, você precisa de receber oração, precisa de ajuda, precisa de cuidado. Mas não, muitos chegam, nem olha para a mulher. Vai direto para o celular, que hoje o celular, irmãos, está mais perigoso do que o diabo. Vai para o celular, vai para o notebook, vai para a televisão, vai para os aplicativos de celular e a mulher fica de lado, o filho fica de lado. Como se ali tivesse só ele, não existisse mais ninguém. Chega, pergunta à sua esposa, ô meu amor, como foi seu dia? Foi tudo bem? As crianças se comportaram? Chega, abraça, pergunta como que tá, como que foi o dia, se ela está bem. Não é chegar como arrotando valentia, como pisando alto, querendo ser o dono do pedaço, querendo ser o maioral daquele lugar, querendo ser melhor do que sua esposa, melhor do que os seus filhos. Não chega com autoridade, não chega com arrogância, não chega com valentia, não chega ali afrontando a sua esposa e seus filhos, ou até incomodando os vizinhos com a forma que fala com a sua esposa. Chega como um verdadeiro cavalheiro, chega como um verdadeiro homem que honra a sua família, que honra a sua casa. Um verdadeiro homem que trabalha, que supra as necessidades da sua família. Por mais que passe por dificuldade, não é motivo de chegar descontando na sua família. Se você passa por problemas no trabalho, problema na estrada, na rua onde você estiver passando, problema em qualquer lugar, não chega afrontando a sua família, não chega despejando na sua família, porque a sua família não tem culpa. Sua família não tem culpa do que está acontecendo. Chega como um verdadeiro homem, um verdadeiro pai de família. Uma pessoa que tem responsabilidade, que tem respeito, que tem amor à sua família.
Não chegue despejando os problemas do teu trabalho na sua família. Se quiser falar com a sua esposa, fale modestamente, moderadamente, para que não ofenda ela, para que não preocupe ela, porque ela não é a causadora desse problema. Se tem problema em casa também, se você não está bem com a sua esposa, se você não tem paciência, ou talvez sua esposa não tenha paciência, não chegue despejando também no seu trabalho, na rua, para sua vizinhança, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, seus familiares, não. Tem que resolver em casa. Não é falar para os outros, não. É resolver entre o casal, entre aquela família. Talvez um filho está dando trabalho, aí sai postando nas redes sociais: meu filho tá assim, meu filho tá assim, tá me dando trabalho, tá me envergonhando, como eu vejo muito no YouTube. Sai contando para a vizinhança, sai difamando aquele filho. Aquele filho, se ele ainda for pequeno, um dia ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai lembrar daquilo para sempre e ele vai revoltar. Porque que tem filhos tirando a vida dos seus próprios pais. Não estou generalizando, não estou dizendo, né, que é certo fazer isso. Mas tem filhos que tiram a vida dos próprios pais porque já não aguenta mais as humilhações. Aí começa a falar para toda a família começa, né, os parentes começam a transmitir aquela situação para o mundo inteiro. É claro que aquela criança, aquele filho, aquele jovem adolescente, ou até adulto mesmo, ele vai se revoltar. Aí vai ficar pior, a situação vai ficar pior. Não é assim que resolve as coisas. Senta com a sua esposa, com seus filhos e converse e discipline o seu filho. Eu quero falar por mim, que quando eu separei do pai dos meus filhos, os meus filhos ainda eram criança. E o pai deles parou de ajudar. E eu parti para trabalhar, eu era nova e tinha saúde. E ali eu falava para os meus filhos: fica em casa. Eu deixava a comida pronta, deixava tudo pronto, roupa limpa, tudo pronto. Vai para a escola. Só ficava os dois, menor de idade. Levantava, almoçava, tomava seu banho e ia para a escola. Não faltava um dia de escola se não fosse necessário faltar. Era chamado de anjos na escola. Foi bons filhos, foi bons alunos. Foram bons em todos os lugares que eles passaram. Foram meninos honestos. Meninos ali que nunca pegou no que foi dos outros. Nunca deu trabalho a ninguém na rua, porque ninguém nunca chegou para me reclamar. Mas eu falava para eles: não saia com más amizades. Porque quando você sair com pessoas do mal, a polícia vai pegar. E a polícia vai pegar justamente vocês que são bobos. Porque os espertos, eles vão fugir. E vocês é que vão cair nas garras da polícia. E se isso acontecer e vocês forem presos, não precisa falar que eu sou sua mãe. Por quê? Porque eu não vou te visitar. Você sabe onde eu estou, você sabe o que eu estou fazendo. E se vocês juntar com pessoas erradas, vocês vão preso. E você sabe onde eu estou, você sabe que eu não estou no mundo errado, eu não estou na bagunça, eu estou trabalhando para dar a vocês o que comer. Então, se vocês forem presos por desobediência, fique lá, não fala que eu sou sua mãe. Eu fui muito dura, muito rígida. Hoje eu olho para trás e falo: meu Deus. Mas foi a forma de que eu achei para falar com eles. E graças a Deus, conselho tutelar nunca bateu na minha porta, polícia nunca bateu na minha porta, vizinho nunca foi na minha porta reclamar, nunca chegaram com meu filho lá, né, algemado com meus filhos, né? Nunca aconteceu nada para a glória de Deus. E olha que eu não tinha sabedoria. Eu ainda não conhecia a Jesus. Meus filhos estudaram até onde pôde. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu fui trabalhar para Deus o que comer. Mas hoje tem pessoas dentro da igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que têm um pouco de entendimento, porque naquela época eu não tinha. Mas eles acham mais fácil sair falando para a cidade toda: meu filho é drogado, minha filha é prostituta, meu filho está roubando, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Eu não estou julgando os irmãos aqui, não. Eu estou falando coisas que eu já vi próximo de mim. Ao invés de conversar com aquele filho, sai jogando palavras de maldição. E aí o que acontece? Aquele filho se torna pior. Porque ele revolta, porque ele não recebeu apoio.
Porque tem pessoas que não suportam. Eu fui desprezada, sou desprezada até hoje. Mas é onde Deus, Ele estendeu as suas mãos sobre mim. E eu não me revoltei contra aquela situação a qual eu vivia. Deus me capacitou, Deus me instruiu para mim criar os meus filhos, educar os meus filhos. Eu falo que meus filhos não fui eu que eduquei, foi Deus quem educou. Porque eu não tinha sabedoria e capacidade para educar os meus filhos, para eles serem o que foram e o que é hoje. Eu não tinha essa sabedoria. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então aqui eu deixo essa mensagem para os homens. Presenteie as suas mulheres quando você puder, quando você sentir no coração, quando você vê que ela necessita de algo. Não espere ela pedir, não espere ela ficar mendigando, não. Compre um aparelho, compre algo, né, um eletrodoméstico, compre ali algo que você vê que está precisando dentro da sua casa, se é que você tem condição. Não estou dizendo para quem não tem condição fazer isso, não. Compre ali algo, você vê que está precisando, você procurou e não tem, compre, você nem precisa falar com ela, chega aqui, meu amor, eu trouxe um presente para você, porque eu sei que você estava precisando, então eu comprei e trouxe para você. Abraça a sua esposa, elogie ela, fala que ela é linda, fala que ela é maravilhosa, fala que ela te completa. Vocês, homens, vocês sabem como conquistar uma mulher, não sabe? Você sabe, na hora que vocês querem conquistar uma mulher, você sabe. Vocês têm suas estratégias. Mas na hora de vocês valorizar ela dentro de casa, aí é diferente, não sabe? Eu não sei falar com ela, eu não sei falar a palavra bonita. Mas na hora de conquistar ela, tirar dos braços da família, do seio da família, vocês souberam. Vocês souberam. Amém, meus irmãos? Eu não estou aqui julgando ninguém. Mas eu peço aos irmãos, aos homens do nosso canal e às mulheres também, que enviem esse vídeo para pessoas que estão incontentes, estão em brigas. Não que eu sou dona da verdade, não que eu sei dar conselho, que eu sou conselheira de ninguém. Nosso melhor conselheiro é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Eu não ia gravar vídeo hoje. Mas aí eu falei, hoje é o dia que eu vou falar o que Deus está mandando. Porque Deus já estava me incomodando, Deus já estava me tocando para mim falar a respeito de casais. Porque eu sei que tem pessoas sofrendo, tem mulher sofrendo e também tem homem sofrendo. Amém, meus irmãos? Agora eu quero falar com as mulheres. Aqui Provérbios 14 fala sobre a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Mas não é só a mulher que derriba, não. O homem também derriba. Entendeu, meus irmãos? Eu não estou aqui julgando ninguém, não. É a palavra de Deus, Provérbios 14. Mulheres, valorize os seus maridos. Como eu falei para os homens, eu falo para as mulheres, valorize os seus maridos, valorize os seus esposos. Não fique elogiando marido dos outros, das outras, homem para lá que vocês nem conhecem. Outro dia eu vi aqui no YouTube, eu não lembro o que aconteceu, se o homem matou ou esfaqueou a esposa, porque a esposa falou que tal, acho que era um cantor que era bonito. Você tem que elogiar o seu marido. Se você viu alguém bonito, deixa lá. Mas você tem que elogiar o seu marido. Quando você fala que alguém é mais bonito que o seu marido, o que acontece? Quando você acha um homem mais bonito do que o seu marido, por marido também eu estou falando. Quando vocês acham alguém mais bonito que o seu cônjuge, é aí que o diabo vai jogar seta. Vai lá, assedia aquela pessoa, procura aquela pessoa, traz seu marido, traz sua esposa. E é por isso que muitas tragédias estão acontecendo. Olha hoje, casal, separa hoje, amanhã um cônjuge já está com outra pessoa. Aí um vai tirar a vida do outro, ou tirar a vida dos dois. Já imaginou que confusão, que baderna que está no mundo? É, meus irmãos. Mas o fim dos tempos está se aproximando. E Jesus disse que isso iria acontecer. Então, para você, mulher sábia, edifica a sua casa. Zele da sua casa, zele dos seus filhos, zele do teu marido. Mas não esqueça de zelar por você mesma. Não esqueça de cuidar de você mesmo, porque um dia eu fui assim. Eu cuidei dele, eu cuidei dos meus filhos, mas eu não cuidava de mim. Eu não importava comigo, eu não tinha sabedoria. Como eu falo para os irmãos, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não servia ao Mestre Jesus. Hoje que eu conheço a Jesus, eu sei que eu tenho que cuidar dos outros, mas primeiro eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar dos outros? Não tem como. Eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que cuidar de mim primeiro, para depois eu cuidar do meu próximo, amar o meu próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Não vem o caso aqui.
Mas a mulher que é sábia, ela sabe edificar a casa. Ela não derruba com as suas próprias mãos. Talvez o marido chega, ela está estressada. Ai, tem um tal de TPM, é porque eu estou de TPM. Gente, não desconta no seu marido, não. Não foi o seu marido que colocou TPM. Não foi o seu marido que colocou o período menstrual na sua vida. Sim, Deus. Ore para que Deus te dê sabedoria. Ore para que Deus te dê força, para que quando o seu marido chegar, que você estiver nessa fase irritante, ou até diabólica, que as pessoas usam, né? Esse momento para atacar os seus maridos. Ore e peça a Deus, Senhor, eu estou nessa fase difícil, eu estou aqui sem saber o que fazer, mas quando meu marido chegar, Senhor, o Senhor acalma os meus ânimos. O Senhor me acalma, porque eu não posso descontar no meu marido. Aí o marido chega, tem o contrário, né? A mulher que é rixosa. O marido chega todo feliz, abraçar, sai daqui, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero saber de ninguém, eu não quero ver ninguém. Não, não é assim. O que o marido faz? Vou procurar os braços de outra. E assim vice-versa, a mulher também é do mesmo jeito. Quando o homem chega em casa, que já começa a enxotar a sua esposa, ela vai procurar o que ela não tem em casa nos braços de outro. Mas a mulher que é sábia, ela edifica a casa. Ela edifica o seu lar, ela edifica a sua família. Quando o homem chegar todo carinhoso, como diz, todo meloso, não brigue, mesmo que você estiver num período difícil, você estiver num dia difícil, passando por luta, mesmo que você passou dificuldade em casa com seus filhos, teve problema com o vizinho, teve problema com o cachorro do vizinho, teve problema com a sua família, teve problema com suas causas mesmo, ou mesmo com o seu psicológico, não faça isso. Não trata o seu marido mal. Talvez ele possa entrar e encontrar você nessa situação, a mesma porta que ele entrou, ele saiu. E ali já é motivo do diabo pôr na cabeça dele, não, ela não te ama. Vai procurar outra, abandona essa mulher, abandona essa família. Ela que se vire, vai procurar outra família, vai formar outra família. E assim por diante, tanto a mulher quanto o homem. Meus irmãos, nós temos que vigiar muito, irmãos. Eu sei, irmãos, que isso é desde os tempos antigos. Homens que tinham várias mulheres, mulheres que tinham vários homens. Irmãos, mas hoje nós entendemos que os tempos mudaram. Não que a palavra de Deus mudou. Mas a palavra de Deus fala que o homem tem que ser marido de uma só mulher. E a mulher é esposa de um só marido. E hoje tem uma mulher em casa, tem um amante na rua, tem um amante na vizinhança, tem um amante no trabalho, tem um amante não sei aonde, dentro da igreja. E assim também vai na vida da mulher. Eu não estou julgando nenhum dos irmãos, estou deixando aquilo que Deus está permitindo eu falar. Quantos casais se desfazem? Filho vai para um lado, filho vai para outro, fica os filhos jogados na mão de um, na mão de outro, vai para a rua. Quantos testemunhos eu vejo aqui, irmãos, em igrejas, pregações. Meu pai separou, fomos criados pela nossa avó, pelo nosso avô, ninguém nos queria, dava para um, dava para outro, ninguém queria, a gente foi para a rua, a gente fugia porque sofria muito, foi morar na rua, nós sofremos, nós fomos abusados, nós fomos assolados, nós fomos açoitados, passamos fome, nós fomos humilhados. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de vigilância do casal. Então, marido e mulher, faça o seu papel de marido e faça o seu papel de mulher todos os dias. Aí a mulher fala, não, eu vou dar presente ao meu esposo, só no aniversário dele, também no dia dos pais. Ele não é pai todo dia? Ele todos os dias, ele está aí e ele é pai. E todos os dias da vida dele é um aniversário. É uma data comemorativa de se alegrar no Senhor porque ele está vivo. Porque ele está junto com a sua família. Tanto a mulher como o marido, não tem data específica para elogiar, para agradar, para presentear, para dizer hoje é o seu dia, hoje é um dia muito importante. Sai os dois, sai eu com a família, se não tiver filho, sai os dois, se tiver filho, sai, leva os filhos. Se quiser ter um momento ali só a sós, contrate alguém se puder, ou deixe seus filhos com alguém de confiança. Vai viver aquele momento, vai conversar. Vai relembrar o tempo do namoro, o tempo ali que era bem novos, né, bem jovens, estavam se conhecendo. Mas não para brigar, não para discutir. Procure um lugar onde não tem movimento, não tem aglomeração, onde não tem baderna, onde não tem som alto, onde não tem bebida, onde não tem bagunça.
Procure um lugar onde fique a sós, os dois, o casal, para viver aquele momento, para relembrar aquele momento em que vocês ainda eram jovens, que vocês estavam se conhecendo, que cada um estava na casa do Pai, que cada um estava trabalhando para conquistar os seus objetivos. Não deixe de elogiar um ao outro. Que nunca falte o amor no lar de vocês. Que nunca falte a sabedoria, a proteção divina. Que essa mulher sábia que a Bíblia fala, seja sábia cada vez mais. Mas que o homem também seja sábio, não só a mulher. Não é só a mulher que tem que ter essa sabedoria, o homem também tem que ter. O homem tem que entender o dia que a mulher não está bem, que a mulher teve problema, ele tem que saber, ele tem que usar suas estratégias para se aproximar dela. E a mulher a mesma coisa. O dia que o marido chegar que está diferente, chegar do trabalho que está diferente, ela tem que usar suas estratégias para se aproximar dele, conversar com ele com jeito, para que ele não venha se irritar cada vez mais. Aí o homem às vezes atrasa no trabalho, atrasa na rua, atrasa para chegar em casa. Quando chega em casa já começa, você estava com outra, já eu quero o seu celular, e me dá a senha do celular. E só lembrando os irmãos, um casal, ele não pode ter senha no celular. Se tiver senha, tem que ter acesso. Tanto o homem como a mulher tem que ter a senha do celular um do outro. Não pode ter nada privado, que vocês, a partir do momento que vocês casaram, não são mais dois, mas um só em Cristo Jesus. Uma só carne em Cristo Jesus. Aí se o homem atrasa, já chega a mulher gritando, você estava me traindo, você estava com outro, eu vou te cheirar para ver se tem perfume diferente, vou ver se tem marca de batom, vou ver se tem preservativo no seu bolso, na sua carteira, cadê o dinheiro que você ganhou, cadê o que você comprou? Então a mulher já chega, sabe, debulhando a maldade, o ódio em cima do marido. Mas assim também é o marido, porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos e muitas das vezes, irmãos, nós não vigiamos. Eu não brigava por isso, irmãos, porque eu não amava ele, eu não tinha ciúme dele, eu nunca tive ciúme dele. Eu nunca amei aquele homem. Por isso para mim era normal. Para mim tanto fazia ter ele como não. Eu não entendi, até hoje eu não entendo o que eu vivi naquele casamento. Eu não entendi, eu não entendo até hoje. Mas hoje, irmãos, eu tenho um pouco de sabedoria. Hoje Deus me instrui. E eu estou aqui falando para os irmãos. Não é brigar, não. É chegar e conversar. Perguntar, meu amor, o que aconteceu que você atrasou? Eu estava preocupada porque não me avisou. Mandasse um oi e fala, vou atrasar, não se preocupe, está acontecendo isso e aquilo. Você tem que ser amigo do seu cônjuge, não inimigo. Para você chegar em casa e encontrar confronto. Tanto o homem como a mulher. Só que aqui também em Provérbios, no capítulo 15, está escrito, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Entendeu, meus irmãos? A resposta branda desvia o furor. Quando você, marido, chegar em casa, que sua mulher estiver estressada, gritando, escabelando, porque elas arrancam os cabelos mesmo. Tem mulheres que arrancam os cabelos. Quando ela estiver escabelando, aqui, a resposta branda desvia o furor. Responde ela com calma, meu amor, o que está acontecendo, meu amor? Me explica o que está acontecendo, vamos sentar, vamos conversar, porque eu não estou entendendo nada do que você está falando. O que aconteceu? Vamos sentar, se acalma. Se acalma primeiro, vamos conversar. Aqui, ó. Mas a palavra dura suscita a ira. Se você gritar, meu irmão, aí a ira vai ser pior. A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Isso aqui serve, irmãos, para várias áreas da nossa vida. Se o marido ou a mulher tiver uma resposta branda, vai desviar aquela ira, vai acabar com aquela ira, com aquela briga, com aquele ódio que aquela pessoa está naquele momento. Fala, meu amor, se acalma, vamos conversar. O que está acontecendo? Me explica, se acalma primeiro, respira. Respira para depois você me falar o que está acontecendo. Enquanto você não se acalmar, eu não posso conversar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se o homem
chega atrasado em casa, ou a mulher. Se um dos cônjuges chega atrasado em casa, ou comete qualquer um deslize, qualquer uma falha que o outro não gostou, não grite. Respira primeiro, como diz, conta até 3. Respira. Fala, vamos sentar e vamos conversar. Eu preciso entender o que aconteceu ou o que está acontecendo. Eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? É assim, irmãos, que tem que ser um casal. Eu não tinha sabedoria, irmãos. Eu não sinto falta também não, irmão. Daquele tempo lá passou. Eu só estou falando para os irmãos como nós devemos agir. Um cônjuge, um casal tem que agir dentro da sua casa, dentro do seu lar, em qualquer lugar que estiver. O pai dos meus filhos, irmãos, depois de muitos anos, que eu tinha largado dele, muitos anos mesmo, um funcionário do supermercado, ele falou para mim que quando o pai dos meus filhos ia no mercado fazer compra, ele não levava ninguém, ele ia só. Era o que ele queria pegar. Quando ele estava fazendo a compra, ali eu creio que ele estava amaldiçoando. Diz que ele falava, mulher não presta, mulher só para dar trabalho, mulher isso, mulher aquilo. Ah, mas quando eu separei dele, ele veio chorar nos meus pés. É você que é ruim, você que não presta, foi você que me deixou. Mas por quê? Porque ele me mandava embora. É claro que nem eu nem ele tinha sabedoria, mas ele me tirou da casa dos meus pais. Ele me tirou de lá uma criança, mentalidade de criança, que nunca tinha conhecido um homem algum. Aí ele me humilhava. Ele falava mal de mim para todo lugar. Quando a gente discutia, ele gritava, ele falava alto, para que os vizinhos falavam assim, nossa, é a mulher que não presta, ele é um bom marido, porque em casa era o demônio. Mas lá fora, ixi, era um santinho. Para os de fora não tinha defeito. Para quem está de fora, irmãos, não vê defeito não, mas para quem está dentro, irmãos, só Deus sabe o que a gente passa. Aí diz que ele, irmãos, ele ficava falando que mulher não prestava, que mulher só dava trabalho, que isso, que aquilo. Para que ele me tirou da casa dos meus pais? Apesar de que, né, não foi só ele, a culpa também foi da minha mãe. Como quem é dos primeiros vídeos aqui sabe. Mas hoje eu estou aqui, irmãos, para deixar essa passagem para os irmãos. Essa orientação, sei que os irmãos têm muito mais sabedoria do que eu, mas há um tempo Deus está tocando no meu coração para falar a respeito de casamento, de cônjuge, de vida em família. E eu senti agora nesse momento que era o momento de estar falando para os irmãos. Então, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Então, irmãos, quando acontecer qualquer coisa, ou talvez seu filho está dando trabalho, não fique julgando a sua esposa, julgando a sua esposa, culpando o seu filho. Vai orar, você que é cristão vai orar. Você que não é cristão, procura ajuda. Procura uma igreja, a igreja mais próxima da sua casa, procura ajuda. Porque acontece casos e casos, situações e situações que acontecem. Nós não estamos livres, irmãos, de coisas ruins, não. E para nós que somos cristãos, não é porque nós estamos servindo a Deus que não vem as lutas, não. Não é porque nós estamos congregando em um ministério, nós temos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, nós oramos, que nós não vamos encontrar luta, não. Servir a Deus não quer dizer ter problemas. Servir a Deus não quer dizer não ter problemas, melhor dizendo. Servir a Deus quer dizer que todos os problemas serão resolvidos. Porque Deus é quem resolve por nós. Então, eu venho nesse dia que é comemorado, né, é visto como o dia da mulher. Mas o dia da mulher são todos os dias. Mulher todos os dias. É dona de casa, é mãe, é esposa, é trabalhadora, é guerreira, é lutadora, é honesta, é fiel. Porque tem muitas que não são, né, irmãos? Tem muitas que não querem trabalhar. Tem muitas que não têm filho, é nova, tem saúde, não quer trabalhar. Não, meu marido vai trabalhar porque o homem é o provedor da casa. Não existe isso. Nos tempos antigos, era o homem. Quando Deus criou Adão, Adão ia viver do fruto da terra, mas porque Adão pecou, Adão foi obrigado a trabalhar na terra.
A mulher era idônea, era dona de casa. Mas hoje não, irmãos. Talvez o marido não tenha saúde, talvez o salário do marido é pouco, talvez está passando por luta, por dificuldade, a mulher também vai trabalhar. Quando eu separei do pai dos meus filhos, eu fiquei esperando por ele, não. Não fiquei correndo atrás dele, pedindo pensão, pedindo cesta básica, pedindo um e outro, não. E eu ganhei cesta básica. Teve um momento que eu tive que pedir. Teve uma pessoa que me ajudou muito, eu sou muito grata a essa pessoa, até hoje. Mas eu não fiquei de porta em porta, pondo meus filhos de porta em porta para pedir, não. De porta de mercado, de porta de vizinho, pedindo copinho disso, copinho daquilo, não, irmãos. Eu me esforçava. E o dia que não tinha comida, ele estava em casa. O dia que tinha, ele estava em casa. E estudaram. Eles fizeram o ensino, como é que eu posso falar? O ensino médio, acho que é ensino médio que fala completo. É ensino médio completo. Eles não puderam mais estudar, porque eu não tinha condição. E eles também não tinham condição, porque também onde a gente morava não tinha serviço. É tanto que Deus mandou eles para cá. Então, a mulher que é sábia, ela ajuda o seu marido em casa. Ela corre para um lado, corre para um outro, ela inventa qualquer coisa, ela pede Deus estratégia, ela pede Deus sabedoria, ela pede Deus ali uma provisão, para que Deus abra a visão dela, que abra o caminho dela, para que ela possa ajudar o seu marido, para que ela possa ajudar ele a manter a casa, para que eles tenham uma vida instável. Ela não fica esperando só no marido, ou tem marido que espera só na esposa, talvez a esposa ganhe bem, ah não, o que você ganha já dá e fica por aquilo. Não, meus irmãos, é um ajudando o outro. E nós, irmãos, nós temos que entender que nos dias de hoje tudo está mais difícil, tudo está mais complicado, mas por quê? Para se cumprir a palavra de Deus. Jesus está às portas, Jesus está voltando e quanto mais nós aproximarmos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Mais Ele nos fortalece, mais Ele nos sustenta, mais Ele nos capacita, mais Ele nos abençoa, mais Ele nos guarda. Mas Ele nos dá sabedoria para viver em paz e união com a nossa família. Eu falo para os irmãos, eu não tenho família. Talvez tenha alguém do outro lado também que não tem família. Não é considerado como família. Ou não tem valor para o seu marido, não tem valor para a sua esposa. Saiba que, mesmo que você não tenha valor por ninguém aqui na sua terra, saiba que você tem valor para Deus. Você não tem preço, você tem valor. Você é muito importante para Deus. Por mais que você está passando por luta no seu casamento, na sua família, saiba que você tem valor. Você foi comprado a preço de sangue, sangue inocente. Falo também para o pai solteiro, falo para a mãe solteira. Se você é viúva, se você casou e não deu certo, não fique se envolvendo com cada um, não. Com qualquer um, não, melhor dizendo. Não se envolva com qualquer um. Peça a Deus para colocar na sua vida a pessoa certa, a pessoa que vai completar a sua vida. Que vai completar ali o que está faltando na sua vida. Porque hoje, meus irmãos, não estou aqui julgando ninguém não, irmãos, é o que eu tenho que falar. Hoje nós estamos vendo tanto homem como mulher. Troca de cônjuge, troca de casal, de namorado, de ficante, seja lá o que for, todos os dias como troca de roupa. Todo dia que a gente olha para uma pessoa, tá com uma pessoa diferente. Tá com um homem diferente, tá com uma mulher diferente, ainda fala namorado e dormindo junto, morando junto. É como eu vi uma pregação outro dia e eu já vi eu falar isso há muitos anos. Namorido. Não é namorado. Namorado não dorme junto. Namorado namora para casar. Aí mora junto, vai para dentro da casa dos pais. Então não é namorado, é namorido. Já é marido e mulher, não é mais namorado. Namorado é aquele que conversa, que se entende, que se resolve, que planeja, né? Que ali planta uma semente no coração dos dois para criar um futuro junto. Um futuro, né? No futuro ter uma família. Ali é namorado. Espera o dia certo de casar, de unir aquele casal. Não aquele que dorme na casa do marido, namorado, na casa da namorada, na casa dos pais, vive ali, é uma vida de bagunça. Não, não é namorado, é marido e mulher. Só não é marido e mulher perante Deus. Porque perante a lei de Deus, isso aí é fornicação, é prostituição. Então, meus irmãos, eu deixo também para os viúvos, viúvas, solteiros, solteiras, e separados, separada, que tem de tudo, divorciado, divorciada, né, meus irmãos, aqueles que moram juntos sem casar, você que mora junto sem casar, se esforce para se casar. Eu não sei qual a sua religião, eu não sei o que você tem em mente, mas peça a confirmação de Deus disso que eu estou falando. Case,
Regularize a sua situação para que Deus possa estar te abençoando. Porque tem pessoas, irmãos, que vivem uma vida de miséria. Por quê? Porque está no pecado, está na fornicação, está na prostituição, porque não são casados. Tem mulheres que têm vários filhos, um de cada pai. Tem pai que assume filho que não é dele e vira ali uma total bagunça. Mas isso, irmãos, é contra a lei de Deus. E nós sabemos que Deus não se agrada dessas coisas. Então eu venho deixar aqui hoje essa passagem, Provérbios 14 e também Provérbios 15. Mas os irmãos, leia, reflita, medite, né? E se conscientize daquilo que os irmãos veem que os irmãos têm que fazer. Não é eu que vou brigar, eu estou fazendo aquilo a qual o Senhor me mandou. Porque há algum tempo Ele me pede para falar a respeito de casamento, relacionamento. É claro, irmãos, que eu não sou a pessoa certa para isso. Mas por causa da situação que eu já enfrentei, irmãos, Deus me usa, Deus usa a minha boca, Deus usa a sua boca. Deus fala na sua mente, Deus fala no seu coração, Deus te dá estratégia. Deus te mostra que está certo e que está errado. Eu não estou aqui para dizer para ninguém que estão errados, não. Eu estou aqui falando dentro da palavra de Deus. Porque Deus abomina esse tipo de coisa. Nós, irmãos, a partir do momento que nós retiramos alguém da casa dos pais, nós temos que arcar com as consequências, assumir os nossos compromissos, cuidar do esposo, cuidar da esposa, cuidar dos filhos com maior amor, ensinar os filhos o caminho certo, fazer aquilo que a gente vê que está certo, porque ninguém é bobo, irmãos. Ninguém é sábio que sabe de tudo nessa vida, mas também ninguém é bobo que não sabe de nada. Nós sabemos um pouco de cada coisa, não sabemos tudo, mas nós sabemos um pouco de cada coisa. Entendeu, meus irmãos? Então assim, nós vamos meditando a palavra de Deus, nós vamos refletindo, nós vamos, irmãos, Deus vai nos capacitando cada dia para que nós venhamos entender a situação. Eu falo do que eu já passei, eu falo do que eu enfrento até hoje, não é fácil. Você, quando precisar... por exemplo, eu não tenho marido, não tenho desejo de ter marido. Por exemplo, ter algo em casa que é serviço de um homem que eu não dou conta de fazer. Nesse momento eu sinto falta de um homem para fazer, para mim não precisar estar chamando outro homem para estar dentro da minha casa quando eu estiver só, para fazer tal serviço para mim, assim, quando meu filho não tiver, e é também um serviço que meu filho não faça. Nesse momento a gente lembra, né? Poderia ter alguém aqui para poder fazer por mim, para mim não precisar chamar marido de fulano, marido de ciclano, porque aí gera também ciúme. Como eu já passei por isso, nem serviço no momento em que eu separei dele eu consegui arranjar, porque eu era separada. O erro, a culpa, o pecado, a falta de vergonha, tudo estava em mim. Mas sabendo Deus que eu nunca tinha tido outro homem, eu nunca tinha traído ele, eu separei dele porque Deus permitiu, Deus me arrancou das garras dele, Deus me levou para a presença dele, aí eu não fiquei mais desempregada. Porque eu estava buscando serviço, eu estava buscando trabalho, eu estava buscando sustento para os meus filhos e não marido. Porque se fosse para mim ter homem, Deus teria me deixado com o homem ao qual me casaram. Aí nesse momento a gente lembra de alguém que poderia estar do nosso lado para fazer aquilo para nós no momento que nós precisamos. Aí nós temos que esperar alguém vir quando ele puder, tem que pagar. Tem que esperar o momento para poder vir. Nesse momento a gente lembra de alguém, mas não que eu estou aqui com desejo de ter homem. Não, irmãos, eu não tenho esse desejo mais. Deus me limpou, Deus me santificou e me purificou. Eu não penso nisso mais, hoje eu penso em ganhar almas. Porque o tempo está curto, a hora está chegando, o arrebatamento está próximo e eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo esperando em homem. Há um certo tempo eu desejei. Hoje não, irmãos. Eu, na minha idade de 55 anos, irmãos, eu não desejo mais isso. Eu desejo que a minha carne esteja morta para o pecado. Mas desejo que o meu espírito esteja vivo, né, para servir a Deus. E hoje eu não desejo mais essas coisas. Hoje eu quero pregar, hoje eu quero ganhar almas, hoje eu quero ser salva. Eu quero me salvar e salvar também os irmãos, ajudar os irmãos a salvarem. Por isso eu estou aqui pregando. Eu não sou pregadora, irmãos. Falo e repito, não sou pregadora, mas eu estou aqui para orientar os irmãos a como Deus me orienta, como Deus me usa, me permite. Eu não sinto falta, irmãos.
Eu sinto falta de alguém que ande comigo para fazer a obra, como eu já falei e repito. Eu sinto falta de alguém para andar comigo para fazer a obra, seja homem, seja mulher, não importa. Desde que seja alguém que não esteja preso com as coisas do mundo, que não esteja preso aos desejos da carne, que não esteja preso a nada, que tenha amor às almas, que tenha compromisso com a palavra de Deus, que quer ganhar almas para o reino dos céus. Mas se Deus também não mandar, irmãos, é porque Ele vai me capacitar, né? Isso eu estou entendendo muito bem. Se Deus não mandar, Ele vai me capacitar e eu vou andar, eu vou caminhar. Jesus não precisou de ninguém para caminhar com Ele, não. Se quisesse ir, estava indo. Se não quisesse, eu estava indo. Porque Ele veio para essa missão e Ele me chamou para essa missão, para ganhar almas. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa passagem para os irmãos, estou muito feliz, né, por Deus ter permitido esse momento, Deus ter me dado essa bênção, né, esse momento agora de estar falando com os irmãos, orientando os irmãos, homens e mulheres, irmãos e irmãs, seja vocês evangélicos, seja vocês católicos, seja vocês espíritas, vocês que não têm nenhuma religião, não importa, não estou aqui criticando religião de ninguém, estou deixando a palavra de Deus para abrir as vossas mentes, porque o que eu vivi, eu não desejo para ninguém. O que eu sofri, eu não desejo para ninguém. Ninguém. Porque ninguém pode desejar o mal para o seu próximo. Porque se eu desejar, eu vou receber de volta 7 vezes mais. E não é só por isso, não, irmãos. Não é por medo, não. É porque o que eu não serve para mim, não serve para alguém. Aquilo que eu sofri lá, eu não posso desejar para ninguém, porque não foi bom para mim, não vai ser bom para outra pessoa. Aí eu vou falar para as irmãs, irmã, está sofrendo, larga seu marido. Eu estou vivendo só, estou bem demais. Irmãos, eu não vou falar isso. Aí eu vou falar para o mesmo irmão. Irmão, se você não está dando certo a sua esposa, larga, vai arranjar outro. Vai viver a sua vida, abandona ela, vai viver a sua vida. É muito melhor você fazer isso. Não, eu estou pecando, estou desejando mal para o meu próximo. Não é porque eu sofri que eu vou querer que os meus irmãos sofram, seja quem for. Seja quem me vê como mulher de Deus, seja como quem me vê de outra forma, quem me vê no pecado, quem me vê isso, quem me vê aquilo. Não, não te desejo mal, não. De forma alguma. Deus não me chamou para desejar o mal para ninguém, não. Deus não me escolheu, não me separou do meio daquela bagunça para ser maldosa com ninguém, não. Para ser raiz da amargura na vida de ninguém, não. Deus não me escolheu para isso. Deus me chamou para ganhar almas, Ele me chamou para o reino dEle, para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. É claro que eu sou falha e pecadora, eu sempre vou repetir. Mas eu não estou aqui para dar más conselhos para ninguém, não. Se você casou de uma forma errada como eu me casei, como me casaram, se coloque diante de Deus, se apresente diante de Deus e peça a Deus uma confirmação do que você tem que fazer. Apresente para Deus a sua causa, porque eu não soube apresentar para Deus a minha causa. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. Mas Ele me conhecia, Ele me livrou daquela situação. Mas se você também não conhece Jesus, você que vai assistir esse vídeo, você que não tem nenhuma religião, talvez você é católica, talvez você não sabe mais o que fazer, apresente a sua causa diante de Deus, fala: Senhor, eu estou escutando essa pessoa falar, eu não conheço ela. Assim como o Senhor trabalhou na vida dela, trabalha na minha vida também, Senhor, estou sofrendo. Ou que o Senhor muda essa situação, ou que o Senhor me livre dessa situação. Porque eu não orei, irmãos, eu não sabia orar, não sabia falar. Para mim estava tudo bem, aquilo era normal, aquela vida de bagunça era normal, porque eu vim do mundo da bagunça. Porém, eu não participei de nada a qual era o que acontecia dentro da casa dos meus pais. Eu não participei daquilo, de nada, de nada. Quem quiser saber a minha história, quem é novo aqui, volte lá nos primeiros vídeos, que vai entender o que eu estou dizendo. Se você não sabe como resolver essa situação aí, se apresente diante de Deus, apresente a sua causa diante de Deus, que Deus possa te responder, meu irmão e minha irmã. Se você está vindo de uma situação a qual eu vim, se apresente diante de Deus. Não que eu sou melhor que ninguém, mas Deus me livrou, Deus me guardou. Deus me tirou daquela situação. Deus me tirou do fundo do poço, Deus me tirou de lugares escabrosos, Deus me tirou de lugares obscuros, Deus me livrou da morte, Deus me tirou da cova, do fundo do poço, de tudo que vocês imaginaram que era ruim, Deus me tirou. Aí fala assim: irmã, você está dizendo que só você é uma pessoa boa, que Deus soma você? Não, Ele ama todos nós.
E Ele vai socorrer aquela pessoa que está em situação difícil. Eu não conhecia Ele, eu não sabia orar, eu não sabia nada, eu só sabia que existia Deus, eu não sabia que existia Jesus. Mas eles tiveram misericórdia de mim, porque eles sabiam o que eu estava passando e eu não tinha quem pedir socorro. Eu não tinha quem pedir ajuda. Tem casos que a família, quando o casamento não dá certo, a família apoia. Como eu vejo alguns vídeos aqui, o cônjuge se separou e as famílias apoiam aquele casal que separou, mas eu não, ninguém me apoiou. Mas não era também para o homem apoiar. Se o homem me apoia, tinha ficado pior. Foi como o pastor disse para mim: a sua família te abandonou, mas Jesus te acolheu. Jesus não queria me levar para o mesmo lugar de onde ele já tinha me tirado. Se eu volto para dentro da casa dos meus pais, ainda com os meus 2 filhos, o que seria de mim? Pior ainda, dos meus filhos. O que seria? Então Deus não permitiu isso. Deus não permite a gente voltar para o mesmo lugar de onde ele nos tirou. Ele não nos leva, é a gente que procura aquele lugar. Quando eu fui expulsa da minha casa, eu não procurei nenhum parente de perto, eu procurei parente de longe. Deus usou parentes de longe para me acolher, que eu sou imensamente grata. Grata. Que dinheiro no mundo nenhum, nem dinheiro, nem ouro, nem prata, riqueza nenhuma vai pagar aquela bondade, aquilo que os meus parentes de longe fizeram por mim. Que os de perto não fizeram, mas Deus também não permitiu eu mendigar na casa dos parentes próximos. Deus não permitiu. Não, eu não voltei para o mesmo lugar. Como o cão que volta ao seu próprio vômito. Deus vai lá e tira uma pessoa do fundo do poço, levanta ele, ergue ele, mas ao mesmo tempo ele volta para o mesmo lugar de onde Deus tirou ele. Diz a palavra de Deus que é o cão, quando o cão volta para o seu próprio vômito. Deus não queria que eu voltasse para o meu próprio vômito, já tinha vomitado aquele ali. Deus já tinha vomitado e me ensinado a vomitar o que eu tinha passado ali no passado, o que eu tinha sofrido. Então Deus não permitiu eu voltar para aquele lugar. Eu já tinha vomitado aquilo ali, eu não podia voltar para o meu próprio vômito. Eu já estava na presença do Senhor quando isso aconteceu comigo. Então eu falo para os irmãos, para as irmãs, vocês que são católicos, vocês que são espíritas, vocês que não têm uma religião, não importa. Não importa o seu sexo, se você mudou de sexo, mudou de gênero, não importa. Importa que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele não muda, mas ele tem o poder de nos mudar, de nos transformar. Esse é o Deus a qual eu sirvo. Ele não muda. A palavra dele não muda, a palavra dele disse: ainda que os céus e a terra passe, mas a minha palavra, essa não vai passar. O que Deus disse, está dito. Pode tudo mudar. Deus não muda, mas ele tem o poder de nos mudar. Aí uma palavra que Deus me deu de noite. Errar é humano. Pecar é humano. Mas continuar no erro e no pecado é decisão nossa. Ah, é culpa do diabo, é culpa do meu pai, da minha mãe. Não, é culpa nossa. Quando nós tomamos a decisão de deixar aquele pecado, deixar aquele erro, mudar de vida, acatar a palavra de Deus, seguir os caminhos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, é decisão nossa. Ah, porque meu marido é ruim, meu marido é isso, aquilo, ele não vai para a igreja, ele não me ama. Decisão nossa. Se nós vamos ficar brigando, discutindo, vamos para o joelho, vamos orar. Vamos criar calo nos nossos joelhos. Vamos orar, vamos louvar, vamos clamar a Deus dentro da nossa casa. Ah, meu marido chega tipo cão. Meu marido chega um cão que a gente não pode conversar, não. Você já está chamando ele de cão, chamando ele de capeta. Fala assim: meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção de Deus, sou o homem que Deus me deu. É um abençoado, porque eu creio que um dia ele vai servir o Senhor. Se seu marido não é evangélico, se sua esposa não é evangélica, abençoa ela, abençoa a casa, abençoa os filhos. Eu não fiz isso porque eu não servi a Deus. Mas tem muitos por aí que eu vejo que já falaram comigo. Eu conheci pessoas casadas que quando me viram solteira, eu arrependi de ter casado, eu penso separar do meu marido. Por quê? Porque me viu solteira. Sabe por que eu estou solteira? Porque Deus me quer solteira. Porque Deus me quer fazendo a obra dele, não é envolvido com homem, não. Porque a palavra de Deus diz: quando a mulher é solteira,
Ela vai cuidar das coisas de Deus. Quando ela é casada, vai ter que cuidar das coisas do marido. E eu não quero perder tempo com o marido, não. Eu não quero ficar tendo obrigação de limpar, de passar, de arrumar, de dar comida pronta, comida na mão, comida na mesa. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar para Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Aí a pessoa, irmãos, o homem chega bravo em casa, a mulher chega brava, já levanta assim, virado na giraia, como diz por aí. Aí um vai atacar o outro. Não, irmãos. Se abrace. Peça perdão uns aos outros. Se ame. Converse. Precisa de diálogo. Precisa de paciência. Precisa de atenção para que a sua vida venha a ser mudada. Precisa. Continuar no erro, continuar no pecado, continuar fazendo o desejo da nossa carne, a vontade da nossa carne, é decisão nossa. A atitude somos nós que temos que tomar. Eu já tomei minha decisão. Vou servir ao Senhor enquanto vida eu tiver. Porque a hora que eu não tiver mais vida, eu vou estar com Ele. Enquanto eu estiver aqui, estou passando por luta. O dia que as lutas acabarem, eu vou estar na paz, vou estar com o nosso Mestre. Vou estar com meu Pai lá no céu, fazendo a vontade dEle lá no céu. É porque eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E vou chegar lá no céu. Receber a minha coroa da vida. Aí, como eu falo para os irmãos, vou ter o prazer de comemorar a minha chegada no céu. Vou adorar o nome santo do Senhor. Vou ter ali o privilégio de tocar na face dele, de beijar a face do Mestre, ajoelhar nos pés dele, de adorar a ele como eu tenho vontade de adorar. Enquanto eu estiver aqui vai ser luta. Mas retroceder, a decisão é minha. Eu tenho que enfrentar. Jesus também passou por luta. Jesus foi açoitado, Jesus foi morto por mim. E ele não desistiu, porque se ele pensa no sofrimento a qual ele passar, qual Deus já tinha dado para ele a ordem, se ele pensa nele, se ele pensa no que ele ia sofrer, ele não teria morrido por nós, não. Se ele pensa nele, irmãos, nós estaremos perdidos. Mas ele pensou em nós. O que eu tenho que fazer hoje? Pensar nele, não é pensar em mim, pensar nas lutas que eu estou passando aqui não, porque isso é passageiro. Porque ele já venceu por mim. Se ele venceu, eu também vou vencer. Ele disse para nós ter bom ânimo. Porque ele venceu, nós também vamos vencer. Mas o que eu falo? Errar é humano, pecar é humano, nós somos falhos e pecadores. Mas continuar no erro, no pecado, continuar fazendo tudo aquilo que quer, que não agrada a Deus, é decisão nossa. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Que Deus possa trabalhar na mente do marido e da mulher, trabalhar na mente dos filhos, trabalhar, né, de forma especial na vida de cada um, dos casais. Você que é solteiro, você que você às vezes é viúvo, você é separado, você que é casado, você que é noivo, você está pensando em casar. Que Deus possa te dar estratégia, que Deus possa te dar orientação, que Deus possa te dar confirmação através dessa palavra, que a palavra não é minha, é dele. Provérbios 14, 15. Capítulo 14, capítulo 15. Que os irmãos meditem nessa palavra, reflita. Para você aí que já não está aguentando mais sua esposa, você que não está aguentando mais o seu marido, porque as lutas estão grandes, as brigas são constantes. Reflita, pare e pense. Se brigar vale a pena, se separar vale a pena, se trocar de cônjuge vale a pena, se viver por aí todo dia com uma pessoa diferente vale a pena. Eu já falei e repito. Errar é humano, mas continuar no erro, a decisão é nossa. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma ótima tarde de domingo. Tenham uma semana abençoada. Que o nosso Deus, nosso Pai eterno, o nosso amigo Espírito Santo, o nosso amigo Jesus Cristo, esteja conosco todos os dias da nossa vida. Nós mulheres, nós homens, nós filhos, né, nós esposas, nós maridos, eu falo assim de modo geral. Seja abençoado por Deus. Maridos e mulheres, não espere dia 8 de março, não espere aniversário, não espere dia de mãe, dia de pai. Não espere essa data. Não espere essa data. Faça você a diferença. Seja você a diferença. Seja você diferente. Seja você a iniciar as coisas, a mudança para dentro da sua casa.
Seja você a tomar a iniciativa de mudar as coisas dentro da sua casa, na sua vida. Reflita sobre o que eu falei, porque a palavra não vem de mim. Eu já tenho, como eu falei e repito, eu tenho vindo sendo tocada há vários dias, há vários meses, eu creio, para falar a respeito de marido e mulher. Eu não tive marido, eu não fui mulher. Eu tive um sugador, eu tive um explorador, eu tive mais ou menos um sequestrador, um estuprador, um abusador, e ele me teve uma escrava, um objeto sexual e uma escrava para dar tudo nas mãos. E por isso eu estou aqui para deixar essa mensagem para vocês que querem ouvir esse vídeo, que querem entender um pouco mais sobre a vida a dois. Se você não sabe mais o que fazer, reflita sobre o que eu estou deixando. Isso é uma reflexão para os casais. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o dia em que Deus permitir, eu estar voltando aqui para deixar um vídeo no nosso canal. Abraço a todos. Fique com Deus.